Existem hospitais no além. Segundo inúmeros relatos de médiuns das mais variadas doutrinas espiritualistas, querendo ou não, com raríssimas exceções, todos passamos por esses lugares ao morrer. É uma etapa fundamental na transição definitiva de um corpo material para um estado mais sutil da matéria. As internações nesses locais, que são versões muito melhoradas dos hospitais do plano físico, podem ser breves ou extremamente longas e difíceis, variando de acordo com o grau de evolução do espírito desencarnado. Um dos mais famosos hospitais espirituais, descritos por médiuns como Chico Xavier, é o Hospital Esperança, com mais de 10.000 leitos, fundado por médicos desencarnados ainda na década de 20. Esse local, que se situa sobre o Rio de Janeiro, próximo à famosa colônia espiritual Nosso Lar, é dedicado principalmente ao tratamento de espíritos mentalmente perturbados após a morte. Algo bastante comum nesse nosso mundo tão materialista, onde muitos de nós têm extrema dificuldade em aceitar ou entender a própria morte. O Hospital Esperança, assim como muitos outros hospitais do mundo espiritual, além de receber os recém-falecidos, encontra-se diretamente ligado ao umbral. Enquanto o mundo material se encontra na terceira dimensão, o umbral se localiza na chamada quarta dimensão. Dimensão esta para onde vamos logo após a morte. O umbral é um lugar onde bilhões de espíritos desencarnados estão presos aos resultados das suas próprias ações, emoções e pensamentos negativos, por ainda não conseguirem se libertar de sentimentos terrenos como ódio, revolta, ambição, angústia e vingança. Existem vários níveis ou regiões no umbral, de acordo com a densidade das energias negativas ali presentes. Não é por menos que o umbral é tantas vezes comparado ao inferno católico. A diferença: nenhuma alma presa ao umbral está condenada ao castigo eterno, nem a mais trevosa. A evolução está ao alcance de todos, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Hospitais espirituais contam com equipes de resgate, sempre prontas a se arriscar em regiões dessa dimensão, carregadas de energias negativas, para resgatar quem pede por ajuda. Nem sempre é fácil. Os socorristas destes hospitais no plano astral, assim como acontece com qualquer equipe de salvamento na Terra física, necessitam de coragem e desprendimento. Existem locais muito perigosos no umbral, até para espíritos mais elevados. Lugares de energia muito densa, onde espíritos perturbados se reúnem por afinidade. Alguns desses seres estão presos ali há centenas ou até milhares de anos, por vezes até perdendo as características humanas. São os demônios nas religiões cristã e muçulmana, e não ficam nada felizes com interferências de um plano superior ao deles na realidade em que escolheram existir. Eles mantêm almas sofredoras escravizadas e querem que tudo continue assim, mas Deus não abandona aqueles que pedem por salvação. Espíritos mais evoluídos, que habitam planos superiores, não sentem dor ou ficam doentes, mas esse não é o caso dessas almas que passam tantos anos ou séculos no umbral. Uma vez resgatados, esses espíritos sofredores podem chegar em condições deploráveis aos hospitais, apresentando muitas vezes no seu perispírito ou corpo espiritual as mesmas feridas terríveis ou doenças adquiridas quando vivos, de tão presos ao seu passado material em que ainda se encontram. No mundo espiritual, nossa mente e nossas crenças se manifestam em nossos corpos mais sutis do que os dos seres encarnados, mas ainda assim feitos de matéria. Os hospitais espirituais são administrados por espíritos mais elevados, sábios e benevolentes, que receberam a tarefa de cuidar de espíritos recém-desencarnados
e sofredores. Nesses ambientes, médicos espirituais e enfermeiros utilizam os recursos e procedimentos da medicina espiritual para os tratamentos, principalmente a terapia fluídica e, acima de tudo, o amor fraternal. Com o passar do tempo, após o tratamento espiritual, o próprio espírito perceberá que a morte não é o fim de tudo, e sim o começo de uma nova etapa da vida. Apenas mais uma de muitas outras vidas em que teremos que construir e evoluir pela eternidade à nossa frente. Afinal, somos seres imortais, espíritos vivos em ação. Obrigado por assistir.